Vocês viram que agora tá uma epidemia de homicídio por conta de sinalzinho em foto, né? A pessoa tira uma foto fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, sei lá, assim, vai fazer o jutsu do Naruto e aí morre porque o símbolo que a pessoa faz na foto é identificado com alguma facção de marginais e aí uma facção rival vai e persegue e churrasca o cidadão que tirou uma foto inocentemente. Mas isso aí é só um sintoma de outro problema. O problema da guerra que existe do Brasil contra as facções criminosas, contra o crime organizado. E o pior tipo de guerra que existe é aquele que você não sabe que está lutando, tá bom? O Brasil está em guerra com essas facções, só que só a turma das facções parece entender que está em guerra, parece entender que estão lutando, enquanto o povo, o governo, o poder público permanecem alienados e muitas vezes colaborando com a agenda dessa turma. Seja o poder público com a sua leniência dentro do judiciário, soltando esse monte de vagabundo, seja o povo ouvindo a música dessa gente, né? Seja o povo aí corroborando com a cultura do funk, do crime, etc. Então, uma guerra que não é declarada e que só um lado está lutando, ela só tem um resultado. O resultado é a derrota pra gente, tá bom? E vamos falar mais aí dos sintomas dessa guerra. Dominação territorial, imposição cultural, tomada das instituições de poder. Olha aí, você tem juiz que já é do PCC, né? Você tem lá vereadores e etc. de facções. Você tem música do crime, você tem lugares em que a polícia não pode entrar, que o cidadão se entrar é metralhado. Você tem lugares onde não vale a Constituição, vale a lei dos criminosos. Então você está em guerra, tá bom? Só que existe essa letargia em reagir. Vamos falar um pouco sobre o motivo dessa letargia. Como tudo de ruim que acontece, não é só uma razão que existe, são várias, né? Existem vários motivos para as coisas ruins acontecerem. Um deles é o fato de que eu não vejo o Brasil como uma entidade, tá entendendo? Eu não vejo o Brasil como algo coeso, algo composto de um povo, uma ideia nacional, um território, né? Um governo a serviço da prosperidade do seu povo, que usa o Estado, né? Um aparato burocrático, né? São burocratas que vão usar o aparato econômico e militar do Estado em prol do bem-estar do povo circunscrito no território. Hum? Tem a definição do Dallaire, eu acho, de que o Estado é uma ordem jurídica soberana, que tem como objetivo o bem comum de um povo circunscrito a um território. Isso aí é um conceito que o pessoal adora ensinar na faculdade, né? O meu professor ensinou essa porcaria aí, e você vê que na prática não é assim. No Brasil, a ordem jurídica não é soberana, porque as facções mandam em partes do território, tá bom? O objetivo da ordem jurídica não é o bem comum, porque se fosse, eles estariam combatendo essas facções criminosas e fazendo inúmeras outras coisas, né? E até a ideia de povo brasileiro é complicada, porque você vê as estruturas de cima para baixo tentando dividir o povo ao invés de atingir alguma coesão para as pessoas. Né? Você vê estruturas do governo, né? Por exemplo, ministérios, aquela turma toda do Ministério do Algodão Doce, sabe? Aquela galera da diversidade e tal, fomentando divisão, fomentando briga entre os ricos e os pobres, a classe média contra não sei quem, os homens contra as mulheres, o norte contra o sul principalmente. Que povo você tem se é fomentada a todo momento uma divisão? E vejam que interessante, tinha o ministério daquele vagabundo do Silvio Almeida, né? Agora ele saiu porque entrou em conflito com outros vagabundos, teve algum problema, mas, pô, ministério recebendo gente de facção. Isso aí tem como interesse o bem comum do povo? Obviamente que não. E obviamente não precisava ser assim, mas essa é a situação com que a gente está lidando no momento. Uma guerra unilateral que nós estamos perdendo e os sintomas são esses. O sintoma é jovem sendo morto porque fez o, sei lá, o sinalzinho na foto. É gente não podendo sair de casa porque
a área da pessoa é dominada por uma facção. São grupos faccionados, heréticos, impondo a doutrina maldita deles em enormes áreas territoriais. No Rio de Janeiro tem uma comunidade que é liderada por um grupo de tráfico neopentecostal, quer dizer, um grupo herético que impõe a sua visão maluca de religião para cima das pessoas. Então, eles estão lá fechando terreiro, estão aí querendo impor a religião deles, estão fechando igreja também, né? Bando de filhos da puta, bando de vagabundos fazendo isso. Há muito tempo atrás, o Brasil era para ser uma nação alinhada com um propósito, com o próprio povo, alinhada com Deus, mas parece que nós fomos perdendo isso ao longo do tempo. De modo que eu, que sou uma pessoa extremamente aberta, né, a todo tipo de arranjo socioeconômico que as pessoas queiram, né, estabelecer, eu sou uma pessoa aberta, de mente aberta, eu acabo parecendo um conservador maluco do IPCO. IPCO, para vocês que não conhecem, né, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, aquela turma de frango, de terno, que fica no sol com o bandeirão do Instituto Católico, sei lá o quê, falando a mal aí dos pagãos, dos hereges e etc. No fim, eles estão certos em falar mal dos hereges, dos pagãos e tal, porque a gente tentou o caminho de colaborar com todo mundo, ter uma sociedade aberta, e nós estamos tomando, naquele lugar de maneira que parece irremediável. Então nós temos que fazer guerra mesmo contra as facções, né? Temos que fazer guerra contra o crime organizado. É preciso que haja uma buquelização, né? Fazendo aí a referência ao Nayib Bukele, uma buquelização da segurança pública brasileira. Parar de tentar combater o crime com inteligência, que esses viadinhos adoram falar, e começar a combater com força. Às vezes a gente não precisa de uma grande inteligência para monitorar o Pix de todo mundo para prender os bandidos. Às vezes a gente precisa acertar um míssil na laje onde tem 30 marginal com cara de ganso empunhando fuzil. Às vezes isso é mais fácil. Às vezes a gente precisa fechar a cadeia, jogar a chave fora e soltar os cachorros lá dentro. Às vezes a gente precisa construir uma colônia penal agrária gigante no interior de Goiás, com torres, guardas e arame farpado, e botar essa turma para trabalhar dia e noite, fazer trabalhos forçados, né? O cara que bota o cano na boca de um pai de família, na minha opinião, ele merece ir para os trabalhos forçados. Eu até tenho uma ideia aí sobre essas colônias de reeducação. Eu acho que elas poderiam ser um pouco diferentes, né? Eu tenho aí algumas opiniões, mas elas não vão ser aceitas. Vocês vão ficar de butthurt comigo, né? Vão ficar chorando, dizendo que eu sou ista alguma coisa, né? E eu não vou falar aqui, mas vocês devem imaginar em que tipo de estabelecimento prisional eu queria colocar esse bando de faccionado maldito de verdade. Vocês conseguem imaginar aonde eu queria pôr essa gente. Mas, né, uma boa colônia penal com trabalho, onde eles vão lá, vai ter comida, vai ter tudo, mas eles vão trabalhar dia e noite para ressarcir a merda que eles fazem com a sociedade, isso aí já seria suficiente. Seria suficiente você ter uma resposta rápida do poder público quando acontecem ondas de assalto, quando você tem noias nas ruas, formando cracolândias e etc. Uma resposta rápida e forte o suficiente é melhor que qualquer conversinha aí de inteligência. Eles gostam de falar que, não, precisamos pegar o grande traficante que está escondido nos condomínios. A gente precisa garantir a segurança da população, que o povo tenha o direito de ir e vir em qualquer lugar dentro do território nacional. Temos aí milhões de quilômetros quadrados. É difícil organizar um país desse tamanho. Metade do país é completamente inóspita. Aí da metade que sobra, um quarto, digamos assim, né, você tem um quarto que é quase tão inóspito quanto o resto. Tem 75% aí do território nacional, talvez, praticamente impossível de fiscalizar, impossível de usar a tal da inteligência, mas é possível usar a força. Nós precisamos que no Brasil exista essa diretriz de usar a força contra o crime. Acabar com a saidinha.
Agora, né, teve saidinha de Natal pros vagabundos, pros pilantras, 2.000 estão na rua, 2.000 não voltaram. Se nenhum vagabundo tivesse tido esse direito garantido de sair por aí cometendo crime para se ressocializar, não estaria acontecendo esta merda que acontece agora.